Ao longo do mês de maio, vamos fazer uma viagem pela vida de Maria, a menina que se tornou mulher e que teve o privilégio de ser escolhida e abençoada por Deus para ser a mãe de Jesus. Um exemplo de fé, humildade, obediência, perseverança e ousadia. Creio que estes episódios vão mexer com a tua vida, assim como já têm mexido com a minha, e que nos vão fazer entender que fazemos parte de um plano maior, o plano de Deus para a humanidade, o Deus que escolheu pessoas para se revelar e para se relacionar. Boa noite e bem-vindos a mais uma noite de ensino. Este mês refletimos sobre a vida de Maria, mãe de Jesus. Vemos o seu percurso descrito na Bíblia e tiramos aprendizagens para a nossa própria vida. Este é o terceiro episódio desta série. E se tu ainda não viste os outros dois, eu recomendo-te que tu vejas e que deixes Deus falar à tua vida. Não sei quanto a vocês, mas sempre que eu me dedico a meditar e a estudar a Bíblia, parece que tenho aquela sensação do primeiro amor. As borboletas na barriga, um fogo, um calor, uma alegria de perceber que Deus tem tudo planeado, que a vontade dele é boa, perfeita e agradável. E que privilégio eu tenho em conhecê-lo e amá-lo, porque ele me amou primeiro. Por isso, abre o teu coração e fica sensível àquilo que vais ouvir. Tenho a certeza que esta palavra, semeada na tua vida hoje, irá produzir muito fruto no tempo certo. E partilha connosco, seja hoje no chat, seja depois falando com alguém da liderança ou enviando uma mensagem, talvez, partilha aquilo que Deus te tem falado e o que Ele tem feito na tua vida, para que nos possamos alegrar juntos, ou chorar e orar, porque essa é uma das maravilhas de sermos igreja, nos suportarmos e edificarmos uns aos outros. Na semana passada observámos o final da gravidez de Maria, o nascimento do seu bebé Jesus, o Filho de Deus, a forma como a palavra de Deus se cumpriu e o facto de Maria e José receberem visitas e sinais que alimentaram a sua fé. Vimos também que o casal foi obediente a todos os preceitos da lei judaica e obedeceram à instrução de Deus, que os guiou até o Egito, onde permaneceram durante um tempo, para proteger o seu filho, Jesus. Não é claro o tempo que Maria e a sua família permaneceram no Egito. Pensa-se que o período poderá ter ido entre 2, no máximo a 7 anos. E sabemos que depois do Egito, a família retornou à cidade de Nazaré, onde se estabeleceu José como carpinteiro, Jesus como aprendiz de José no seu ofício e na transmissão dos princípios e valores de Deus e da religião judaica, e Maria a cuidar do lar. Também não é certo quantos mais filhos tiveram Maria e José. A Bíblia fala-nos em 4 rapazes e em meninas. Ou seja, Maria terá tido pelo menos 7 filhos, incluindo Jesus. Ali estava uma família judaica aparentemente normal. Lemos em Lucas 2,40 que o menino crescia e tornava-se mais forte e cheio de sabedoria, e a graça de Deus estava com ele. E hoje vamos explorar alguns acontecimentos da vida de Maria. Por um lado, ela teve o privilégio e a facilidade de ter um primeiro filho que nunca pecou. Jesus deve ter feito as suas birras quando era pequeno, quando tinha fome ou algum incómodo, mas ele deveria ser realmente alguém que a deixava descansada e orgulhosa. Mas, por outro lado, ela tinha a responsabilidade de cuidar e de educar Jesus, o seu Senhor, o seu Salvador, o revelador de Deus, o Emmanuel, Deus conosco. Com certeza ela teve muitas dúvidas. Com certeza ela não sabia sempre o que fazer. E com certeza ela viu e ouviu muitas coisas que precisou saber filtrar. Vamos então ler os episódios relatados na Bíblia, tecendo alguns comentários entre eles, e depois vamos mergulhar num tema que nos deixa um pouco desconfortáveis. Eu já vos digo qual é. Começamos então por ler Lucas 2:41 até ao versículo 52. Todos os anos, os pais de Jesus iam a Jerusalém à festa da Páscoa. Quando o menino tinha 12 anos, foram lá como de costume. Passados os dias da festa, José e Maria voltaram para casa. Mas Jesus ficou em Jerusalém sem os pais darem por isso. Julgavam que ele vinha com algum grupo pelo caminho. Ao fim de um dia de viagem, começaram a procurá-lo entre os parentes e os amigos, mas não o encontraram. Voltaram por isso a Jerusalém à sua procura. E ao fim de 3 dias descobriram-no dentro do templo, sentado entre os doutores. Escutava o que eles diziam e fazia-lhes perguntas. Todos os que o ouviam ficavam maravilhados com a sua inteligência e as suas respostas. Quando os pais o viram, ficaram impressionados. E a mãe disse-lhe: Filho, por que é que nos fizeste isto?
O teu pai e eu temos andado aflitos à tua procura. Jesus respondeu-lhes: Por que é que me procuravam? Não sabiam que eu tinha de estar na casa do meu pai? Mas eles não compreenderam o que lhes disse. Jesus voltou então com eles para Nazaré e continuou a ser-lhes obediente. A sua mãe guardava atentamente todas estas coisas no coração. Jesus crescia em sabedoria, idade e graça, diante de Deus e dos homens. Ora, conforme sabemos desta família, eles cumpriam os preceitos religiosos e por isso todos os anos, na altura da Páscoa, eles faziam uma peregrinação até Jerusalém. Naquela altura, a Páscoa celebrava-se como uma lembrança do passado, trazendo à memória a libertação dos hebreus da escravidão. E era também uma aspiração de futuro, aguardando a chegada do Messias, o libertador do povo de Deus, da opressão dos homens e da escravidão do pecado. Por isso, depois de regressar do Egito, eles iam todos os anos a Jerusalém. Era um hábito. Mas aos 12 anos de Jesus, Maria ficou aflita. Em outras versões, nós lemos que ela ficou desesperada. Ela tinha perdido o Filho de Deus. Ele estava em parte incerta e isso durou até encontrá-lo cerca de 4 dias. E eu nem imagino. Realmente, desespero deve ser a palavra certa. E quando o encontrou e viu que estava em segurança, Maria, como qualquer mãe, não deixou de o confrontar e questionar e de lhe mostrar que aquele não era um comportamento aceitável. Filho, por que é que tu nos fizeste isto? Eu e o teu pai andamos aflitos à tua procura. Não podes continuar a fazer isto. E Jesus respondeu-lhe: Mas eu tenho que estar na casa do meu pai. Noutras versões diz que eu preciso de tratar dos assuntos ou dos negócios do meu pai. Maria deve ter engolido em seco. Ela não percebeu, mas ela guardou, uma vez mais, esta afirmação no seu coração. Jesus sentiu a necessidade de relembrar ou até de clarificar à sua mãe quem ele era e qual era a sua missão. Maria precisou ser posta no lugar, o que por vezes pode ser muito doloroso. Não sabemos mais sobre a vida de Maria desde este episódio até cerca dos 30 anos de Jesus. Mas por certos relatos bíblicos e até outros documentos históricos, podemos trazer algumas ideias sobre este período. Naturalmente, José e Maria educaram os seus filhos segundo as leis de Deus. A Bíblia fala-nos do primeiro milagre público de Jesus. Mas será que Jesus já teria feito outros milagres em sua casa? Curando alguém que estivesse doente? Que conversas teria ele com os seus irmãos? Será que dizia verdades que eles não entendiam? Sabemos também que os irmãos de Jesus, eles não acreditavam nele. A Bíblia diz-nos isso um bocadinho mais à frente. Será que havia rivalidades entre irmãos? Inveja? Ou até conflitos? E quando Jesus começa o seu ministério, aos 30 anos, não ouvimos mais sobre José. Possivelmente, ele até já teria morrido. E será que Maria tinha estado presente no batismo de Jesus? Teria ela visto João Batista, o primo de Jesus e filho da sua prima Isabel, com quem Maria tinha estado, quando ambas estavam grávidas? E depois do batismo de Jesus, lemos nos Evangelhos que ele foi para o deserto onde ficou 40 dias sem comer. Quais seriam os pensamentos de Maria? Sem notícias? Preocupada? Talvez ela se lembrasse quando ele tinha desaparecido naquela Páscoa aos 12 anos. Onde estaria ele agora? Aos 30. O seu menino. Aquele que olhava por ela. E quando o viu regressar 40 dias sem comer, deveria estar muito magro, com o rosto desfigurado, com um ar doente, queimado pelo sol do deserto. E ele apareceu com amigos, ele apareceu com os discípulos. O coração de Maria começava a apertar. Se ela guardava tudo no seu coração, muitos seriam os seus pensamentos e sentimentos. Será que ela trazia à memória todas as palavras, todos os sinais? O anjo, os pastores, os sábios do Oriente, as palavras de Simeão e Ana no templo, a fuga para o Egito, o regresso, as profecias misteriosas, a afirmação de Jesus de que tinha que estar na casa do Pai a tratar dos seus negócios. Assim, continuava Maria seguindo no seu propósito. O Evangelho de João é o único que nos conta o primeiro milagre público de Jesus. E Maria estava presente. Aliás, ela como mãe deu um empurrãozinho para que acontecesse. Vamos ler em João, no capítulo 2, do versículo 1 ao versículo 12. No terceiro dia, houve um casamento em Caná, da Galileia. A mãe de Jesus estava lá. Jesus e os seus discípulos também foram convidados. A certa altura da boda, faltou o vinho. Então a mãe de Jesus disse-lhe: Já não tem vinho. Jesus respondeu:
E o que é que temos tu e eu a ver com isso, mulher? A minha hora ainda não chegou. Ela então disse aos criados de mesa: façam tudo o que ele vos disser. Havia ali 6 vasilhas de pedra, das que os judeus utilizavam para as suas cerimónias de purificação. Cada uma levava uns 100 litros de água. Jesus mandou aos criados: encham de água estas vasilhas. Eles encheram-nas até cima. Depois disse-lhes: tirem agora um pouco e levem ao mestre de cerimónias para ele provar. Eles assim o fizeram. O mestre de cerimónias provou a água transformada em vinho. Não sabia o que tinha acontecido, pois só os criados é que estavam ao corrente do facto. Mandou então chamar o noivo e observou-lhe: é costume nas bodas servir primeiro o vinho melhor e só depois de os convidados terem bebido bem é que se serve o menos bom. Mas tu guardaste o melhor até agora. Deste modo, em Caná da Galileia, Jesus realizou o primeiro dos seus sinais. Assim manifestou a sua glória e os seus discípulos creram nele. Depois disto, Jesus desceu até Cafarnaum com a sua mãe, os seus irmãos e os discípulos e ficaram lá uns dias. Maria, os seus filhos, Jesus e os seus discípulos, todos se encontravam numa festa de casamento. A certa altura acaba o vinho, o que era um grande problema para a família dos noivos. Eles iriam ficar muito mal vistos por toda a comunidade. E Maria vai ter com Jesus para que ele resolva o problema. Ela conhecia o seu filho, sabia que ele poderia fazer alguma coisa. Jesus disse-lhe que não tinha nada a ver com o problema e que a sua hora ainda não tinha chegado. Aliás, Jesus não a chamou de mãe, mas sim mulher. Maria não deve ter gostado da resposta. Como mães e pais, gostamos que os nossos filhos façam aquilo que lhes estamos a dizer, pois sabemos ser o certo. Uma vez mais, ela tentou dirigir o filho, de acordo com aquilo que ela pensava ser o melhor. Maria não estava a ver o panorama total, só estava a ter o seu ponto de vista. Mas Jesus sabia qual era o seu propósito, sabia bem o que tinha vindo ao mundo fazer. Maria talvez tenha engolido em seco novamente e percebeu que não era o que ela queria que iria acontecer, mas sim o que ele queria. E por isso ela avisou os empregados e demonstrou a sua fé. Façam tudo o que ele disser. Ela foi posta no lugar novamente. Ainda assim, porque Jesus se move de íntima compaixão, vendo a necessidade dos noivos, por amor e honra à sua mãe, e porque ele achou importante, Jesus acedeu ao pedido. Jesus operou o seu primeiro milagre público, transformou água em vinho. Claro que Jesus o fez porque quis, mas antes Jesus quis trazer alguma coisa ao coração de Maria. Jesus ia preparando Maria para aquilo que viria mais à frente. Mas o que é que será que ia no coração de Maria? Será que estava ansiosa com tudo o que estava a ver acontecer? Triste com algumas atitudes de Jesus? Será que Maria ainda ouvia como o menino a quem ela instruía? De quem ela cuidava? O menino que precisava de si? Os filhos parecem-nos sempre pequenos, sempre a precisar de orientação. Será que Maria estaria a lidar com aquela sensação de perda? Ele está a fazer a sua jornada, sem mim, sem a família. Ele escolheu outras pessoas para andarem com ele. Será que a sua missão como serva de Deus tinha chegado ao fim? Jesus iniciava aquilo que chamamos de seu ministério. Maria passou então algum tempo ainda com Jesus nessa altura, com os seus discípulos e com os seus outros filhos. E certamente eles viram os milagres que se seguiram. Ouviram e ouviram as palavras de sabedoria que Jesus dizia. Maria começava a ver finalmente chegar o tempo da revelação, da manifestação. Em Lucas 4, a Bíblia relata-nos também a certa altura que depois de andar por outras cidades, Jesus regressou a Nazaré. E ao falar na sinagoga, ao ler as profecias de Isaías e ao declarar que naquele dia se tinham cumprido as Escrituras, as pessoas não souberam lidar com essas palavras, pois conheciam-no desde pequeno como o filho do carpinteiro e ficaram ofendidas, culpando-o até de blasfémia. Tentaram matá-lo, tentaram empurrá-lo de um precipício e Maria estava lá. Ela assistiu a tudo. O que guardaria então ela no seu coração ao ver e ouvir estas coisas? Naquele dia Jesus conseguiu fugir e continuou pelas cidades a curar, a ensinar, a falar do reino de Deus. A fama de Jesus crescia e as multidões o seguiam. Maria não sabia dele. Só o que se falava por aí, de um tal Jesus que uns diziam que era enviado de Deus,
outros diziam que era enviado do diabo. Jesus estava a abanar com a sociedade e o coração de Maria contorcia-se. Em Mateus 12, surge novamente Maria num relato que podemos ler também em Marcos 3 e em Lucas 8. E por estar mencionado nos 3 evangelhos, percebemos que foi algo com muito impacto, seja para quem assistiu, seja para quem o viveu na primeira pessoa e o relatou. Mateus 12, a partir do versículo 46 e até ao versículo 50. Enquanto Jesus estava ainda a falar à multidão, chegaram a sua mãe e os seus irmãos. Ficaram do lado de fora e procuravam maneira de lhe falar. Então alguém veio dizer: "Olha, a tua mãe e os teus irmãos estão ali fora e querem falar contigo." Jesus disse à pessoa que lhe foi dar o recado: "Quem é a minha mãe? E quem são os meus irmãos?" Depois apontou para os discípulos: "Aqui está a minha mãe e os meus irmãos. Aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus, esse é o meu irmão, a minha irmã e a minha mãe." Maria e os irmãos foram rejeitados em público por Jesus. Enquanto a multidão estava desejosa de ouvir Jesus, Maria não quis ouvir. Ela foi interromper. Ela queria falar. Uma vez mais, Maria precisou de ter poder de encaixe. Por muito que Maria pensasse que o momento chegaria, ser confrontada com estas palavras do seu filho, com certeza foi duro de ouvir e de gerir, também com os outros filhos, já que eles não acreditavam em Jesus como o Messias. Será que ela queria atenção? Será que seria assim tão importante aquilo que ela tinha para lhe dizer? O que pensaria ela? O que sentia? Por que é que Jesus disse aquilo assim? Ela olhou para o natural: "Eu sou tua mãe." Ele olhou para o sobrenatural. Ele não fazia distinção entre pessoas. Ele veio revelar o Pai e estava disponível para quem quisesse aprender dele. Os seus discípulos, a multidão que o seguia. Quem o seguia tinha largado tudo: pai e mãe. Jesus era coerente e focado. E ao longo de 3 anos, período que durou o ministério de Jesus, Maria teve que lidar com a falta de informação, com os boatos, pessoas que o seguiam maravilhadas e outras que o achavam um ultraje. Maria lidou com o facto de não entender totalmente o plano de Deus. Como é que o seu filho ia ser rei? Talvez toda a família tenha sido maltratada e até ridicularizada. E ao fim desses 3 anos, nós voltamos a ver Maria mencionada na Bíblia. Como de costume, Maria teria ido a Jerusalém na altura da Páscoa. E naquela Páscoa, ela teve a maior dor da sua vida. Jesus também estava lá. À sua chegada, ele tinha sido recebido pelo povo com alegria. E, entretanto, ele tinha sido preso. João 19 relata as últimas horas de vida de Jesus. O espancamento, a tortura, o gozo. A vergonha, o repúdio, o ódio, a fúria do povo e das autoridades. O carregar da cruz, o ser crucificado, o sofrimento reservado aos piores criminosos. E no versículo 25 de João 19, nós lemos que, junto da cruz de Jesus, estavam a sua mãe, a irmã da sua mãe, Maria Cleofas, e Maria Madalena. Maria estava lá, a viver as palavras de Simeão no templo, no dia da consagração do bebé Jesus. Uma grande dor, como um golpe de espada, trespassará a tua alma. Maria não entendeu na altura, mas estava a vivê-lo agora. Este é o clímax da dor. A dor de ver um filho morrer. Não uma morte qualquer. Uma morte, por um lado injusta, por outro dolorosa e sofrida. O pior tipo de morte e condenação. Sabemos que Jesus não permaneceu morto. Ele ressuscitou ao 3º dia para cumprir o que estava escrito e para que hoje fôssemos salvos pelo seu sacrifício e pudéssemos ter um relacionamento com Deus. Obrigada, Jesus. Mas hoje a história é sobre Maria. Ela será o foco. É aquilo que ela foi guardando no seu coração e a forma como ela geria todas as coisas, todas as emoções, toda a dor. Maria lidou com o medo ao falar com o anjo. Ao gerir a situação com José, com a sua família, Maria lidou com a ansiedade de ter um parto sozinha, naquele lugar, um sítio reservado a animais. Maria lidou com o desespero e a aflição de ter perdido o Filho de Deus. Ela lidou com a murmuração e contenda entre os filhos, com a preocupação e a tristeza de ouvir falar mal do seu filho, de saber que ele não tinha casa fixa onde ficar, ou sem saber se teria comer por onde ele andava. Lidou com a inquietação por saber que Jesus estava a ser perseguido.
lidou com a insegurança, de saber se estaria à altura da nobre missão que lhe tinha sido confiada. Lidou com as respostas de Jesus que a feriam e que ela não entendia. Lidou até com a rejeição do seu filho. Lidou com a tristeza e angústia profunda de ver o seu filho trespassado, pendurado numa cruz e morrer. Maria lidou com a dor emocional, o stress psicológico. Passou por muita coisa sozinha. Com quem é que ela partilharia? No final, já nem José, que era o único que tinha vivido com ela o milagre, estava presente. Mas Maria fazia parte de um plano maior e por isso ela precisou de lidar com as suas emoções. Assim como eu e tu fazemos parte de um plano maior e por isso precisamos de saber gerir as nossas emoções, o nosso coração. Porque o nosso coração ele é enganoso e precisamos de guardá-lo, pois é dele que procedem as saídas da vida. Todas as emoções, elas têm o seu papel, elas têm a sua função, mesmo aquelas que nós não gostamos. As que consideramos problemáticas, como a tristeza, a mágoa, a angústia, o desespero. Então, mais do que tentar ignorar, nós precisamos de aceitar e deixar que elas cumpram o seu propósito na nossa vida também. Há alturas em que nos sentimos tristes, muito tristes. E ao longo da vida, várias situações podem produzir essa dor e tristeza em nós. Por exemplo, palavras que nos dizem e que nos ferem. Decepções que vamos tendo com as pessoas. Injustiças que nos acontecem. Perdas de relacionamentos. O luto de pessoas ou situações. A sensação de que somos incompreendidos. A solidão, a doença, o falhanço ou até o fracasso. Situações que nós não conseguimos muitas vezes controlar. E guardar no coração sem enfrentar não é uma boa solução. Aliás, guardar esses sentimentos sem os tratar pode provocar até doença mental. Sabem, uma ferida aberta que sangra, nós vamos aprendendo a tratar e a gerir. Mas uma pneumonia ou um cancro são doenças que precisam de cuidado médico especializado. E assim são estes sentimentos. Se eles forem profundos, descontrolados e prolongados no tempo, não dominados, não tratados, eles podem produzir doenças como a depressão, transtornos de pânico e ansiedade ou até burnouts. Existem outras causas para que eles aconteçam. Nós não estamos imunes a que eles apareçam e podem até trazer alguns sintomas, como por exemplo o tédio, a falta de esperança, a angústia, o desespero, o desânimo, a dificuldade de sentir prazer nas coisas normais da vida, a irritabilidade, o negativismo ou o pessimismo em relação a tudo, sentimento de baixa autoestima, sentimento de incapacidade, lentidão de pensamento, falta de concentração. Por vezes, há até a ideação de morte, o desejo de desaparecer. Enfim, a lista é extensa. Por isso, se tu te encontras assim, eu recomendo que tu procures ajuda especializada. Nós precisamos de vigiar. Pedir ajuda não é sinal de fraqueza, é sinal de sabedoria. Mas hoje nós falamos especificamente daquela dor emocional que nós vamos sentindo ao longo do nosso percurso. A dor que não é prolongada no tempo. A dor que devemos aceitar e tirar proveito para que possa trazer cura à nossa alma e ao nosso espírito. Devemos enfrentá-la e lidar com ela. Acredito que Maria era esta pessoa resiliente, que foi aprendendo a enfrentar a tristeza, pois ela permanecia. Apesar da dor ao longo do caminho, ela permanecia. Aliás, no momento da cruz, poucos foram os que permaneceram com Jesus. Muitos fugiram, desistiram, mas ela permaneceu e lidou com aquela dor. Há uns anos atrás, a minha filha Maria, ela tinha cerca de 8 meses e ela precisou de ser internada. Passámos as duas, eu e ela, várias semanas de internamento, transferências do hospital. Ali estávamos nós, em família, pela primeira vez a enfrentar todo aquele processo. O medo, o cansaço, o ter que sorrir para lhe dar força, estando eu quebrada por dentro, a vê-la sofrer. A Maria estava a soro e estava a ser medicada diretamente na veia. Era um bebé, em pânico, cada vez que tentavam picá-la, pois as veias fininhas rebentavam e eram tentativas atrás de tentativas. Os catéteres eles não aguentavam mais de 2 dias e precisavam ser trocados. Até que teve mesmo que ir para um bloco cirúrgico com anestesia geral para lhe colocarem um catéter central. Ou seja, uma ligação mais profunda e mais direta ao sistema sanguíneo. Eu não vos vou explicar tecnicamente aquilo que aconteceu, mas numa dessas noites, era cerca de 1 da manhã, o hospital estava em pleno silêncio, sossegado,
Mas a Maria estava muito incomodada e mexia-se e gemia, e eu levantei-me para ver o que é que se passava. E ao tentar perceber, dei por mim a agarrar numa peça, um utensílio que deveria estar preso a ela e que tinha saído. E eu não percebia nada daquilo, nem sabia bem como é que aquilo funcionava, mas como achei estranho, fui ter com as enfermeiras, na minha ingenuidade, entre correr, deixar a Maria e ir ter com elas. E quando as enfermeiras perceberam o que tinha acontecido, começaram a correr pelo corredor e num instante estavam 3 médicos no quarto. Eles fecharam a cortina e eu fiquei do lado de fora a ouvir. Não consigo, segura aqui, espera, está quase, não consegui, puxa outra vez, tenta outra vez, não estamos a conseguir. E eu, à espera, sem saber o que se passava. Até que depois abrem a cortina e uma médica vira-se para mim e diz-me: Mãe, nós conseguimos. Mas você já viu o esforço que nós tivemos que fazer? Nós tivemos tanto trabalho naquele bloco operatório e agora você deitou tudo a perder. Nós podíamos não ter conseguido e a sua filha podia ter morrido. Não pode ser assim irresponsável. Não pode deixar que ela faça isso e que arranque estas coisas. E eu engoli em seco. Naquela noite, uma tristeza profunda veio até mim. E na minha mente, o pensamento era: eu não merecia ouvir isto. Eu não merecia ouvir isto. Eu estou cansada, não posso comer porque não me deixam comer no quarto. E não posso sair de perto da minha filha porque ela é muito pequena. Eu estou a tentar lidar da melhor forma com todas as emoções. Há várias noites que não durmo. Passo o dia no hospital. E à hora de jantar, ainda troco com o meu marido para poder dar atenção e amparo à outra filha gêmea que tenho em casa. Não percebo nada do que está a acontecer. Estou a gerir a minha vida, a minha família e a minha ausência no trabalho. Por isso eu não merecia ouvir isto. E foi uma noite dura. Foi uma noite de luta interior. A minha filha podia morrer e alguém estava a culpar-me se isso acontecesse. Sabem, Maria, ela pode ter pensado muitas vezes: eu não merecia isto. Parece que é uma insatisfação no nosso coração. E tu? Será que já te sentiste assim? Será que costumas sentir-te assim? Será que estás triste hoje? Dolorido agora? Sabes, para superarmos a dor emocional, a tristeza, e para que ela cumpra um propósito positivo na nossa vida, há um ciclo que ele precisa acontecer. Primeiro, nós começamos a olhar para nós. Eu não merecia. A culpa não é minha. Eu falhei. Eu fiquei sem isto ou sem esta pessoa. Eu. Primeiro o foco fica em nós. Nós choramos, nós gritamos, nós desabafamos. Quando Maria confrontou Jesus e lhe disse: eu e o teu pai estamos aflitos à tua procura. Porquê é que tu fizeste isto? O foco está em Maria, não na preocupação com Jesus. Esta é a fase de nós exteriorizarmos, de nós estarmos inconformados com aquilo que está a acontecer. O próprio Jesus também teve estes momentos. Ele emocionou-se, ele chorou. Jesus angustiou-se ao ponto de libertar sangue pelos poros. Com certeza Maria chorou também muitas vezes. O choro é a exteriorização. É uma válvula de escape de uma panela de pressão. E essa válvula é a segurança para que a panela não exploda. A tristeza pode causar choro, que por sua vez gera alívio. É como se a nossa alma ela fosse lavada. Então esta primeira fase ela é importante. Mas se nós ficarmos só por aqui, nós podemos estar a semear raízes de amargura. E por isso, nós precisamos de ir mais fundo. Nós precisamos de chegar ao segundo ponto, o de nos vaziarmos de nós mesmos. Precisamos de abrir um buraco no nosso terreno, no nosso coração. Precisamos refletir e olhar para dentro de nós, para o mais íntimo de nós próprios, para podermos ser transformados. Precisamos de ir para um lugar dentro de nós onde já não somos nós, onde nos vaziamos de tudo. Tudo aquilo que sentimos, o que pensamos, o que fizemos, o que nos fizeram, quem somos, que posição temos. Esvaziamos-nos dos nossos direitos, do nosso senso de justiça. Precisamos fazer-nos fracos e vulneráveis, porque é aí que Deus quer operar, no meio dessa rendição. Quando eu estou fraco, eis que sou forte, porque é o seu poder que se manifesta na minha fraqueza. Precisamos de chegar a esse buraco negro, para podermos olhar para o momento de outro ângulo, de outro ponto de vista. Este é o sítio da humilhação, da humildade, do reconhecimento de que não somos nada sem Deus em nós. Precisamos de clamar por Deus. E quando Maria viu um problema naquele casamento e ela ficou triste e se compadeceu, ela procurou a solução
em quem ela sabia que tinha a resposta, em Jesus. Jesus, tu tens que fazer alguma coisa. Quando ela mais tarde ouviu, quem é a minha mãe? Quem são os meus irmãos? Ela precisou esvaziar-se do seu senso de direito. Ela poderia ter pensado por instantes, que ingrato, eu cuidei dele, eu suportei vergonha, medo, eu mudei toda a minha vida e recebo esta rejeição? Não é justo. Ou quando ela estava perante aquela cruz, naquele cenário de horror, nesse momento ela precisou de ir ao buraco negro. Ela precisou de deixar de olhar para ela, para a sua dor e começar a ter outro ponto de vista, o de Deus, o da sua vontade. E este lugar profundo é também o lugar onde tu decides que precisas de perdoar. Às vezes precisamos perdoar os outros, outras vezes, ou quase sempre, precisamos também de perdoar-nos a nós próprios. Naquela noite, quando eu estava no hospital com a minha filha, eu precisei perdoar aquela médica. Eu precisei de ter humildade de reconhecer que ela tinha razão, porque ela estava preocupada e ela tinha-se dedicado no seu serviço. Mas mais, eu precisei de perdoar-me a mim mesma, por ter colocado a minha filha em risco, pela minha negligência, mesmo que a culpa não fosse totalmente minha, porque eu não percebia o que estava a acontecer. Maria precisou reconhecer as suas falhas, a sua inquietação, a sua falta de confiança, a sua falta de entendimento. E daqui deste ponto nós já não vamos mais fundo, porque no terceiro ponto nós começamos a dar a volta ao ciclo. O terceiro ponto é o tempo de nós nos enchermos de Deus. Deus colocou a eternidade no nosso coração. Nós somos o templo do Espírito Santo. Agora que estás nesse buraco negro, é o lugar de seres ministrado pelo Espírito Santo. Deixa que Ele te lembre a tua identidade, quem tu és. Tu és filha, filho de Deus, criado para ser revelador de Deus. Deus é amor. Ama-te porque Deus te amou primeiro. Ainda sem merecermos, ainda sem o próprio Jesus merecer a morte, Ele morreu por ti, em teu lugar. Ele esvaziou-se de si mesmo e humilhou-se por amor. Tu és amado. Espera em Deus e enche-te dele. Nele é que tu encontras a justiça, a paz e a alegria. E estes valores não são iguais aos do mundo, porque em Deus nós encontramos justiça na injustiça, paz na tribulação e alegria na dor. Deixa que a tristeza cumpra o seu propósito. Esvaziar-te de ti mesmo para que possas ver Deus em ti. Para que possas entender que todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que foram chamados segundo o seu propósito. Recomendo-te que leias Hebreus 12 e que vejas isso mesmo que aqui falamos. Essa passagem fala de afastarmos o peso que nos impede de andar, o pecado que tão fortemente nos prende e preservarmos na caminhada da vida, tendo os olhos postos em Jesus. Ele suportou a cruz e agora está à direita do trono de Deus. Ao pensarmos no que Jesus sofreu, não devemos perder a coragem nem desfalecer. Por isso não desanimes se tu fores corrigido por Deus, porque Ele corrige a quem ama. Ele alinha o nosso caminho. Ele coloca-nos novamente na direção certa. A correção de Deus é para o nosso próprio bem. No momento, ela causa dor, mas de futuro ela produz frutos de paz e de justiça. Ao aceitares essa correção e esse enchimento de Deus, estás a cortar as raízes de amargura do teu coração, as ervas daninhas que fazem mal e contaminam. Cuidado, não deixes que elas permaneçam no teu terreno, não deixes que elas permaneçam no teu coração. Talvez ao longo da sua vida, naqueles momentos de dor profunda, e entretanto ao olhar para o seu filho na cruz, Maria olhou para trás e começou a perceber Jesus de outra forma. As suas palavras, as suas atitudes, porque deixou de olhar para si e se encheu de Deus, se encheu da sua perspectiva. Antes de morrer, preso na cruz, Jesus voltou a falar com Maria. Em João 19, 26, Jesus viu a sua mãe e junto dela o discípulo que ele amava, que era João. E disse à sua mãe: mulher, aí tens o teu filho. E depois disse ao discípulo: aí tens a tua mãe. E desde esse momento, aquele discípulo recebeu-a em sua casa. Este é o momento de vermos e entendermos que Deus nunca nos abandona. Maria foi cuidada, a partir dali, por uma das pessoas em quem Jesus mais confiava, o seu discípulo João. Jesus sempre a amou, mesmo quando a corrigiu. Deus corrige a quem ama, e Deus cuida e Deus abraça. É aí, nesse lugar, que tu vês Deus, que tu sentes o seu abraço, o consolo, o cuidado
de um impulso para a restauração, para o novo dia. Mas o ciclo não fica por aqui, porque há um último patamar. Usa o mal para o bem. A Bíblia diz-nos para vencermos o mal com o bem. Usa a tua tristeza tratada e gerida para seres luz e inspiração para outros. Todas as coisas conjuntamente cooperam para o bem daqueles que seguem o propósito de Deus. Todas as coisas. Nós nunca somos o fim em nós mesmos, porque Deus capacita-nos para que possamos capacitar outros. Então a tristeza acende a motivação para nós mudarmos algo em nós. Quando tudo vai bem, nós não temos necessidade de mudança. Então a tristeza, ela empurra-nos e ela motiva-nos a não ficarmos conformados com esse sentimento, mas sim motivados a mudar a situação, a sermos transformados. A tristeza eleva-nos na medida em que nos desvia o olhar daquilo que é inútil e nos faz ver aquilo que é importante. Ao passar por ela, entendemos a tristeza do outro e nos movemos. Jesus movia-se de íntima compaixão. A sua tristeza ao ver as pessoas doentes fazia com que ele se movesse em favor delas. Então, ao vermos os outros tristes, isso deve fazer-nos mover, compreender o seu coração e estar perto. Maria, com certeza, ficou triste, não só por si, mas pelos seus filhos. Mas em vez de se afundar nessa tristeza, talvez Maria tenha olhado para dentro de si e entendido que era o momento de cuidar dos seus outros filhos. E este ciclo que a tristeza nos faz entrar vai de uma queda ao mais íntimo e profundo para que depois possa ser usado como um impulso para nós darmos saltos maiores. Maria olhava para dentro. Ao guardar todas as coisas no seu coração, Maria aprendia a gerir as suas emoções, pois no mais íntimo do seu coração, quando ela passava a barreira do eu, ali estava Deus. Ali ela o encontrava, lembrando a sua identidade. Eu sou escolhida, sou abençoada. Não preciso de andar no medo. Ele está comigo, Ele está em mim. E ela lembrava o seu propósito, ser serva do Senhor e ser parte de um reino que não tem fim, através do Filho que nasceu de si pelo poder de Deus. Maria guardava no seu coração a palavra de Deus e os sinais que tinha visto e vivenciado. Ela trazia à memória o que lhe dava esperança. O choro pode durar uma noite, mas a alegria, ela vem pela manhã. Posiciona-te. Tu não és o fim em ti mesmo, mas sim um meio em quem Deus quer trabalhar, aprimorar, aperfeiçoar, para que sejas semelhante a Cristo, para que sejas o caminho para outros se relacionarem com o Pai. Maria, ela não foi abandonada ou rejeitada por Jesus. Ele esteve sempre com ela, mesmo quando ela não o via ou o entendia. No final, ela percebeu isso. Ele deixou-a amparada. Ainda hoje, Deus não nos deixa sós. Ele deixou connosco o Espírito Santo, aquele que nos consola. Termino esta noite com uma das minhas passagens preferidas, o caminho de Cristo, que deve também ser o nosso. Vamos ler em Filipenses, no capítulo 2, a partir do versículo 1. Portanto, se algum encorajamento, alguma consolação de amor, alguma comunhão do Espírito, alguns entranhados afetos e sentimentos de compaixão resultam da nossa união com Cristo, então peço-vos que me deem a grande satisfação de viverem em harmonia. Estejam unidos pelo mesmo amor, numa só alma e nos mesmos sentimentos. Não façam nada por ambição pessoal nem por orgulho, mas com humildade considerem os outros superiores a vós próprios. Que ninguém procure apenas o seu interesse, mas também o dos outros. Tenham os mesmos sentimentos que havia em Cristo Jesus. Ele, que por natureza era Deus, não quis agarrar-se a esse direito de ser igual a Deus. Pelo contrário, privou-se do que era seu e tomou a condição de escravo, tornando-se igual aos homens e, vivendo como homem, humilhou-se a si mesmo, obedecendo até à morte e morte na cruz. Por isso Deus elevou Jesus acima de tudo e lhe deu um nome que está acima de todo o nome, para que ao nome de Jesus se dobrem todos os joelhos, no céu e na terra e debaixo da terra, e para que todos proclamem, para a glória de Deus Pai, Jesus Cristo é o Senhor. Portanto, meus irmãos, como sempre me obedeceram quando eu aí estava, obedeçam-me ainda mais agora que estou ausente. Trabalhem pela vossa salvação com temor e tremor, pois Deus está sempre a ajudar, fazendo com que desejem e realizem o que é da sua vontade.
Façam tudo sem murmurações nem contendas, para que sejam pessoas retas e dignas, filhos de Deus, irrepreensíveis, no meio de gente corrompida e perversa. Devem brilhar no meio dessa gente, como estrelas no céu, levando-lhes a mensagem da vida. Desse modo, no dia de Cristo, eu poderei sentir-me satisfeito convosco, sabendo que não me esforcei nem trabalhei em vão. Ainda que a minha vida tenha de ser oferecida como vítima de sacrifício para juntar à vossa oferta de fé a Deus, eu sinto prazer nisso e compartilho essa alegria convosco. Da mesma maneira, sintam igual prazer e tomem parte na minha alegria. Este é o caminho que Jesus nos ensinou. De chegarmos ao mais fundo do nosso ser, mas sermos elevados por Deus. Desejo-vos uma boa noite e espero por vocês na próxima semana.